Vamos dar início, né? Mais um culto de ação de graças. E é uma alegria imensa, né, poder estar aqui reunidos com vocês, para estar agradecendo a Deus, né, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E para apresentar os nossos pimpolhos, né? E todo mundo sabe que eu gosto de aglomerar mesmo grávida eu estava aglomerando. Né, linda? Tá, toma um. E vamos dar início, né? Queria que todos ficassem de pé. Da mãe da Priscila, do Ian. E eu só tenho a te agradecer, Pai, que o Senhor conduza o culto de ação de graças, né, da melhor forma possível, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Porque eu tenho certeza que o Senhor já vem planejando isso desde sempre. Então nós estamos aqui com muita alegria em nossos corações. E eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem um texto que eu gosto muito de família, que é Josué. Que é aquele texto, vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos aqui já ouviram esse texto, nem que seja da boca do pastor alguma vez? Dá uma glória a Deus bem alto. Eu vou dar o microfone para vocês e eu vou ficar sem microfone, vou falar mais alto. Está escrito em Josué, no capítulo 24, porque eu e minha casa servimos ao Senhor, é um texto muito legal, muito bacana, que a gente conhece, mas o pré-texto não é o pretexto. O pré-texto que vem desse versículo é muito interessante, que é em Josué, no capítulo 24, versículo 15, que está escrito. Vou ler aqui no celular, que eu gostei dessa tradução. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amoreus, na terra em que vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Olha que legal. O pré-texto que vem nesse eu e minha casa serviremos ao Senhor também é muito interessante, porque ele não mexe com o nosso arbítrio, ele dá o livre-arbítrio. Você pode servir a quem você quiser, você pode adorar quem você quiser, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não ficamos em cima do muro, a gente não titubeia, a gente não fica fazendo aquele meio de campo. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso é muito interessante porque no tempo em que nós vivemos, um tempo de pandemia, um tempo que você tem toda a justificativa do mundo para não ir a uma igreja, que você tem toda a justificativa, a sociedade te dá essa justificativa para você ficar na sua casa, mas essa justificativa, ela não te permite adorar outros deuses. Deus até, eu acredito que nesse momento difícil, a gente até entende. Não me sinto confortável para ir para uma igreja, porque tem muita gente. Eu entendo, eu acredito que o Senhor também, Ele entende, porque Ele não é ditador. Mas Ele não... Você tem até a justificativa para não congregar por enquanto. Mas não tem justificativa para não adorar o Senhor. Não tem justificativa para você dizer assim: ah, lá na minha casa, só eu que adoro ao Senhor, os meus filhos não. Lá na minha casa, não, é só minha esposa. Lá na minha casa, não. Nós temos que ter orgulho e sermos decididos em dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu sou um jovem adulto, graças a Deus. Eu posso dizer que eu sirvo ao Senhor. Eu posso dizer que eu sirvo ao Senhor. Ah, não estou indo para um templo agora por causa de aglomeração, por causa de pandemia. Eu posso dizer, eu posso olhar no espelho e falar: eu sirvo ao Senhor, eu consigo servir ao Senhor. Mas será que meus dois meninos conseguem dizer isso? Aí eu paro para pensar: será que meus dois meninos, eles conseguem olhar no espelho e falar assim:
eu sirvo ao Senhor, eu consigo. Vai ser um pouquinho mais difícil. Então nós como pais, nós como família, nós temos obrigação de ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. E se você quer dizer, se você quer falar, se você quer abrir a sua boca e conclamar aos céus, eu e minha casa servimos ao Senhor, você tem que colocar, segurar na mãozinha do seu filho, da sua filha, dos seus pequenos e servir ao Senhor junto com eles. Eles precisam crescer olhando para você, mamãe, para você, papai, servindo ao Senhor. Porque você pode ensinar com as palavras, mas o seu exemplo vai arrastar. Você pode até falar, ó, tem que ir para a igreja porque é o certo. Mas ele tem que ver você se arrumando, ele tem que ver você lendo a Bíblia, o seu filho tem que ver você orando. O seu filho precisa ver você tendo um comportamento de Cristo, um comportamento cristão. Aí você vai conseguir dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque muitas vezes, para que você consiga dizer isso, eu e minha casa servimos ao Senhor, você vai ter que ficar 24 horas por dia olhando a sua esposa, 24 horas por dia olhando os seus filhos. Enquanto é bebezinho, você tem você consegue ficar 24 horas olhando o seu filho. Quando tem 2, já fica um pouquinho mais difícil ficar 24 horas por dia olhando os seus filhos. Quando eles ficam um pouco maiores, já fica praticamente impossível. Então você tem que entregar nas mãos de Deus. Esse é o mais fácil. Aí você está transferindo a sua responsabilidade. Se você quer que você e a sua casa sirva ao Senhor, tem que ter exemplo. Eles têm que crescer olhando o papai ou a mamãe, ou de preferência os dois, se arrumando, indo para a igreja, orando, buscando ao Senhor. Porque esse tempo que nós vivemos é um tempo muito difícil. É um tempo em que as crianças ficam na internet, é um tempo em que os jovens ficam na internet, é um tempo que os jovens às vezes saem de casa e você não consegue ficar 24 horas por dia monitorando. Então você, papai, que consegue olhar no espelho, você, mamãe, que consegue olhar no espelho e falar assim, eu sirvo ao Senhor, glória a Deus. O primeiro passo foi dado. Mas para você e a sua casa servir ao Senhor, tem que ter exemplo, tem que ter atitude, tem que ter oração e tem que ter ação. A ação fica por parte de vocês. A oração nós vamos fazer agora. Convido vocês a se colocarem de pé. O primeiro passo vai ser dado. Nós vamos orar. O segundo passo, para que você e a sua casa sirvam ao Senhor, aí é com vocês. Senhor Deus, eterno Pai, eu te louvo, eu te dou graças pelo teu amor, pela tua fidelidade. Te louvo porque o Senhor é poderoso, justo, santo, socorro bem presente. O Senhor é o Deus da família. Em nome de Jesus, nós cremos que muitos aqui presentes podem olhar no espelho e falar, eu sirvo ao Senhor. Mas para que nós possamos olhar no espelho e falar, eu e minha casa servimos ao Senhor, o trabalho é um pouquinho mais difícil. Contamos com a sua graça, contamos com a sua misericórdia, contamos com a sua direção, para que o Senhor nos ensine, nos mostre, nos dê oportunidade, abençoe a nossa família, os nossos filhos, nossos entes queridos, para que nós possamos, ó Deus, quando formos orar, quando formos dormir, colocar a nossa cabeça no travesseiro, poder descansar sabendo que eu e minha casa servimos ao Senhor. Com esta mesma fé, nós impomos a nossa mão em direção ao nosso lar, ou podemos estender a mão à direção ao altar, profetizando bênção para a nossa casa, bênção para o nosso lar. Em nome de Jesus, o nosso lar é um pedacinho do céu, o nosso lar é um lugar de paz, não é um lugar de guerra. O nosso lar é um lugar em que o Senhor se faz presente, o Senhor faz morada. Hoje nós podemos falar profetizando, mas eu tenho certeza que muito em breve nós poderemos afirmar, eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e minha família servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o nosso lar.
É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E apresentar os nossos filhos ao Senhor é um deles. Não é uma obrigatoriedade, ou talvez melhor dizendo, uma ordenança, como é o batismo, como é a Santa Ceia, mas é uma prática saudável, bonita, é uma prática inteligente, porque aquilo que nós consagramos ao Senhor tem muito mais probabilidade de dar certo, tem muito mais chance de dar certo, se além de consagrado ao Senhor, também for cuidado nos caminhos do Senhor. Não adianta o Rogério e a Priscila apresentar e largar, né? Já apresentei, agora o resto não adianta, né? A Bíblia diz, ensina o teu filho aonde? No caminho que se deve andar. Porque quando ele for mais velho, ele não vai se desviar dele. Não é no caminho da religiosidade, porque a religiosidade nos dogmatiza, nos engessa e muitas vezes nos traumatiza. Mas é no caminho do Senhor, no caminho da espiritualidade, no caminho dos princípios. A religiosidade é um montão de regra que a gente tem que fazer, e mesmo que a gente não entenda, a gente está fazendo porque aprendeu a fazer e tem que fazer e vamos fazer. Princípios não. Princípios são ações espirituais que o Senhor nos orienta pela sua palavra, que quando executamos, recebemos algum retorno bom. Então ensinar o filho no caminho que se deve andar é um princípio, não é um ato de religião. Ontem meu filho conversou comigo e falou assim, pai, por que a gente é botafoguense? Eu não sei explicar isso. Não tem explicação. Não tem, eu vou explicar como desculpa. que eu vou explicar isso para ele. Falei, filho, foi o time que o papai escolheu, mas a gente perde muito, perde bastante, né? Perde muito, muito, muito. E eu falei para ele, filho, é o seguinte, você pode escolher o seu time quando você for maior. Me senti na obrigação de liberá-lo dessa responsabilidade tão penosa, né? Você pode escolher o que você quiser. Mas existem duas coisas que você não pode de jeito nenhum. Aí ele, quais são? Eu falei, nunca desrespeitar o time do papai na casa do papai. Você pode... Ele, não, mas eu quero continuar a Botafogo. Eu falei, então continua. Mas um dia você vai perceber que você vai se sentir livre para mudar e eu não vou te condenar. Só nunca fale mal do Botafogo, se o Botafogo perder, ria. Não, porque aí eu te deserdo e tá tudo ok. E o segundo? Eu não quis falar na hora. Deixa ele ficar um pouco mais velho. Que o segundo é, qualquer time menos Flamengo. Mas se eu falar isso pra ele agora, talvez ele pense, eu acho que eu quero é Flamengo então, né? Então, para não dar um tiro no pé, o segundo mandamento da minha casa eu deixei guardado. Mas nós temos os nossos hábitos, os nossos princípios. Eu quero ensinar o meu filho a temer a Deus. Eu quero ensinar meu filho a respeitar, honrar pai e mãe. Eu quero ensinar meu filho a ser um cristão. E todos os dias que a gente dorme, a gente dobra o joelho antes de dormir. Eu oro com ele e quando eu termino de orar, eu levanto, ele continua de joelho e eu coloco a mão na cabeça dele e oro especificamente por ele, para que ele seja um bom filho e se torne um bom pai e seja um bom marido para a esposa que talvez nem tenha nascido. Ele tem 7 anos, pode ser que tenha nascido, Não, meu pai tinha 80, minha mãe 60, né? E meu pai e minha mãe terminou de criar ele, então foi uma trocadinha ali. Mas aí o que acontece? Existem coisas que nós precisamos ensinar e tem outras que são superficiais, são supérfluas, A gente discute por muita besteira na nossa casa, às vezes é por política, às vezes é por futebol, às vezes é por televisão, né? Esse paredão aí, esse Big Brother foi o recorde de crente assistindo, nunca vi tanto crente assistindo Big Brother. Falei, vou até o fim sem ver. Mas tinha discussões, mas a gente não debate os
princípios bíblicos. E se nós não entendermos os princípios, a gente vai quebrar a cabeça. Você talvez conheça alguém que seja muito religioso, mas não tem os frutos do Evangelho. Por quê? Porque não cumpre os princípios bíblicos. Enquanto uma pessoa que cumpre os princípios da palavra de Deus, ela pode não demonstrar aquele aspecto visual tão religioso, mas vive o que Cristo nos ensinou a viver. Frutifica conforme Cristo disse para que fizéssemos. Meio que sai da caixinha. E um princípio hoje que eu quero destacar, eu vou dar algumas dicas, alguns ensinamentos para filhos e que se aplica a todos nós que temos crianças, netos, enfim. E para nós também aplicarmos, óbvio. Mas hoje um grande princípio é o da gratidão. Hoje é um culto de ações de graças. Olha o que o salmista diz no Salmo 116, verso 12. Salmo 116, verso 12, diz assim: o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Olha o questionamento que o rei Davi faz. O que eu posso dar para Deus depois de tudo que Ele me deu? Alguém pode falar, dê uma oferta financeira, abençoar financeiramente uma igreja, uma pessoa que tem fome, um necessitado. É um princípio de honra, de semeadura que eu vou colher também. Mas eu não posso simplesmente pensar que dando dinheiro eu vou agradecer a Deus pelo que Ele me fez. Deus não é um comerciante. O que eu vou dar a Deus? Eu posso cantar lindas canções que exaltem a grandeza dEle, para honrá-lo, mas ainda assim com toda a minha pequenez. Um Deus que tem anjos, arcanjos, declarando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Um glória a Deus a mais ou a menos vindo de mim não vai mudá-lo em nada. O que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios para comigo? E a resposta que eu te dou é, eu não faço a menor ideia qual é. Eu não sei. O que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele me deu? Nós temos a salvação. Amém, queridos? Nós fomos retirados do império das trevas e transportados para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos destinados ao inferno. E por pior e mais feio que isso pareça, a Lorena e o Danilo merecem o inferno. Está repreendido, pastor? Não, todos nós merecemos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós não merecemos ir para o céu. O Leonardo é pastor, ele é formado em teologia, então ele é mais próximo de Deus, então ele vai para o céu. Uma ova, se eu não vigiar, eu caio e vou para o inferno. Todos nós, na nossa natureza, somos pecadores. Tadinho das criancinhas, não fala assim, mas esses bebezinhos são reis da manipulação. E eles percebem que chorando e fazendo uma manhinha, a gente sai correndo para servi-los. Isso já faz parte da natureza pecaminosa. Então, se não fosse a graça do Senhor nos redimindo, nós não mereceríamos o céu. A gente não vai para o céu porque eu falo que eu sou crente, ou eu sou católico, ou porque eu tenho uma Bíblia, ou porque o meu pai vai para a igreja. Isso tudo é mínimo. Nós temos a salvação, porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e nos deu a purificação dos nossos pecados. Imagina eu chego para o Ian e falo, Ian, cara, você botou fogo em Brasília. Queimou tudo. Alguém vai falar, pô, glória a Deus, ainda mais no Congresso, no Senado. Imagina o débito que deva ser destruir toda uma cidade. Não tem dinheiro no mundo que pague, é um débito impagável. Quem não tem seguro no carro, às vezes bate e já pensa, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Grandes dívidas, grandes débitos. A gente fala, como é que eu vou pagar? Eu vou trabalhar a vida toda, vou ter que fazer um empréstimo, vou ter que pedir dinheiro para o missionário Roberto. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não é? A gente já pensa nos grandes escalões. Imagina o seu pecado. Nada que você fizer redime o seu pecado por você mesmo. Nenhum de nós é santo o suficiente para alcançarmos os céus por mérito nosso. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé que há em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. A salvação é um presente que Deus me deu. E eu quero fazer o meu culto em ação de graças. O Rogério e a Priscila estão fazendo pela Lorena e pelo Danilo.
Eu quero fazer pela minha filha, pela minha família, pelo meu filho, pelo Levi que está chegando daqui a 7 semanas no máximo, ele está aqui nos nossos braços. Eu tenho tanta coisa para agradecer também pelas pauladas da vida que eu levo, que me amadurecem. Qual é a sua razão em ação de graça? É pela Lorena e pelo Danilo. Amém, então vamos cultuar a Deus junto também por isso, claro. Mas eu tenho certeza que você tem bênçãos e tem conquistas para agradecer ao Senhor nessa tarde. Aproveite para agradecer, porque é um princípio lindo ser grato a Deus. Tem gente que tem uma saúde de ferro, mas aí machuca a unha do dedinho mindinho e passa o dia reclamando. Não vê que tem o corpo todo saudável, mas reclama por causa de uma unhazinha, reclama por causa de uma besteirinha e não agradece por causa de todas as outras bênçãos. O ser humano sente diferente coisas como, saiu uma pesquisa em Harvard que dizia isso. Um homem, um ser humano, uma mulher, tanto faz, que anda na rua e encontra $100, então vamos trazer para real, né? A gente encontra R$100, quem encontrar R$100 vai o quê? Vai ficar feliz a balde, né? Vai falar, cara, achei R$100, né? Aí alguém vai falar, mas pega, não é meu, então. Mas digamos que você ganha R$100, para não dar polêmica. Fala assim, toma 100 aqui, toma. Você vai falar, cara, de graça assim, do nada, é um presente. R$100, você fala, cara, que beleza, ganhei R$100, não estava esperando, 100 conto. Você vai ter um nível de alegria. Agora imagina que você trabalhou e separou R$100 para pagar uma conta. Vou pagar uma conta de luz, uma conta deu R$100. E aí você acidentalmente perde esses R$100. Sumiu, você procurou na roupa, na carteira, no armário, até dentro da geladeira você procurou e não achou. A tristeza que nós sentimos em perder R$100 é muito maior do que a alegria que nós sentimos quando nós encontramos ou ganhamos R$100. A nossa tristeza, as nossas emoções, quando sofremos, elas são muito mais abruptas do que as vitórias quando celebradas. É a nossa natureza. E o diabo faz jus disso para tirar a alegria do nosso dia por causa de uma besteirinha, por causa de uma mensagem no Zap, por causa de um post no Instagram, por causa de uma pessoa que fez um comentário no trabalho, por causa de uma pessoa que buzinou diferente no trânsito. E todo o nosso dia de ter acordado numa cama confortável, ter tomado café da manhã com a família, ter um emprego para receber o nosso salário, ter um carro para dirigir, ou ter condição de pagar um ônibus, um Uber, um metrô, nada disso a gente celebra, porque já faz parte, mas aquele problema se transforma destaque na nossa vida. E nós não agradecemos a Deus por tudo que nós ganhamos. Nós não agradecemos ao Senhor. Nós não celebramos a Deus. Nós não rendemos ações de graças ao Senhor por aquilo que nós temos. A gente passou, e eu creio, em nome de Jesus, irmãos, que a gente está na reta final dessa pandemia, em nome de Jesus. Perdemos pessoas conhecidas, pessoas que amamos, mas estamos aqui. Sejamos gratos por estarmos aqui. Que nós possamos entender que o conceito de gratidão é um princípio tão poderoso no mundo espiritual, que destrói as ações do diabo. Como é que o diabo vai atacar alguém que é grato? O diabo vai atacar quem dá brecha. Como é que eu dou brecha? Murmurando e reclamando da minha vida. Não, eu dou brecha se eu matar um bode, se eu pegar um bezerro e sacrificá-lo, cortando a cabeça dele e mergulhar o sangue dele numa cruz de cabeça para baixo. Aí eu tô Não, gente. O diabo não quer um portão desse tamanho abrindo. Ele quer uma brecha. Brecha é só um negocinho assim para espiar, mas ele passa por ela. As ações do diabo entram em lugares menores que um átomo, porque é uma brecha. Como é que eu tampo as brechas? Como é que eu não dou brecha? Sendo fiel a Deus e sendo grato ao Senhor. Ser grato não é viver um conto de fadas numa ideia filosófica positivista extrema. Tá tudo dando errado, que bom. Não é, eu rio por tudo, tô no velório sorrindo. Não é isso. Não é isso. Isso é loucura. Loucura. Nós íamos fazer isso aqui, esse culto, essa ação de graças em outro dia, anteriormente.
Mas aí, na semana, eu perdi meu pai faleceu, hoje está na glória, está descansando, lutou muito no final da vida dele, e a perda dele foi uma dor, mas também foi um pouco de alívio. Mais de 80 anos, entubado no nariz, em outras regiões do corpo, na artéria para hemodiálise, Alzheimer, demência, já não sabia quem estava perto dele. Sofreu muito, lutou muito e partiu. Aí eu falei assim, Rogério, não precisava ter cancelado. Não precisava ter cancelado. Aí o que ele falou para mim? A Bíblia diz que nós temos que sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Ele pregou para mim ali. Porque eu não ligo para essas coisas. Eu sou pauleira, vamos, é obra. Mas o evangelho é... Entende? Então, ser grato é entender que a gente vai chorar, vai sofrer, Mas aí você fala, poxa, pastor, teu pai faleceu. Mas ele faleceu com 81 anos, eu tive pai até 81 anos, ele me amou, ele me ensinou a desenhar, cuidar da natureza. Sou grato pelo meu pai. Eu podia ficar questionando por que Deus, mas ele está na glória, ele está melhor que a gente aqui. Ele está descansando de uma batalha que a Lorena e o Danilo estão começando agora. Mal sabem eles o que os esperam. Mas sermos gratos por todas as coisas. Desperte hoje no seu coração gratidão a Deus pelas coisas mais simples. Pelas coisas mais simples. Pelas coisas mais simples. Um dia antes do meu pai falecer, eu dormi com ele no hospital. E ele já não falava mais nada. Estava todo medicado. Eu apaguei as luzes, deitei no sofá e soltei aleatoriamente. Falei assim, boa noite, pai. Aí ele me respondeu, boa noite, filho. Eu tomei um susto, porque eu não imaginava que ele ia falar. Ele não estava falando nada. Ele não estava falando 2 palavras, ele estava balbuciando coisas. E ele falou, boa noite, filho. Quantos boa noite, filhos, eu já falei para o Henrique, vou falar para o Levi. O missionário falou para o Murilo e para o Theo. Quantas boa noite, filho. O pai do Rogério falou para o Rogério. Nós aqui falamos. E é tão bobo, boa noite. Boa noite. Tem gente que dorme, nem fala boa noite, entra em coma imediatamente. Mas é uma coisa tão simples. Mas dar boa noite para a pessoa que nós amamos é uma ação profunda e tão valiosa. E a gente às vezes não é grato. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu não sei. Mas a Bíblia diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que eu vou dar ao Senhor por tudo que ele tem feito por mim? Eu não sei, mas eu vou entregar a minha vida a ele por completo. Corpo, alma e espírito. Eu vou buscá-lo em espírito e em verdade. Eu vou meditar na palavra dele. Eu vou amar o próximo. Eu vou orar por quem me persegue. Se eu ver alguém que precisa de ajuda, eu vou ajudar. Eu vou curtir a minha família mais. Eu vou celebrar mais a minha vida. Eu vou murmurar menos. Eu vou pedir perdão para aquela pessoa que está longe de mim. Eu vou perdoar quem me magoou. Eu não sei o que eu vou dar para Deus, mas o que eu puder fazer, eu vou fazendo, porque muito maior é o que eu recebi do que as poucas coisas que me machucam ou que tentam tirar a minha paz de espírito. E essa resposta tem que estar no seu coração. O que você vai dar para Deus por tudo que Ele tem feito? Eu não sei. Mas que hoje você dê graças. Graças. Quando nós falamos, deu tudo certo, a gente fala, deu tudo certo, graças a Deus. Nós não estamos falando que deu certo porque Deus fez. Não foi graças ao que Deus fez. Até porque se você passa numa prova, não foi Deus que fez a prova. Você foi aprovado? Fui, graças a mim. Quando nós falamos graças a Deus, rendemos ações de graças a Deus. Vocês conseguiram? Conseguimos. Obrigado, Deus, por tudo. O graças a Deus significa ações de graças a Deus. Tudo que eu faço, sendo mérito meu ou um milagre, eu vou render graças ao Senhor. Eu vou agradecer a Deus, graças a Deus. Que você, a partir de hoje, entenda que o graças a Deus não é uma palavra cabalística, não é um bata na madeira, não é uma coisa ritualística ou habitual. Graças a Deus, vai com Deus. Não, que faça sentido isso. Deu certo,
Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome na minha vida. Enquanto tem pessoas sofrendo, eu estou vivendo essa bênção. Enquanto tem pessoas passando por uma dificuldade, eu tenho essa prosperidade. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aí o diabo quer se levantar contra a sua vida e vai te encontrar agradecendo a Deus. Aí ele vai falar, como é que eu faço para atacar essa pessoa? Como é que eu ataco essa mulher? Como é que eu ataco esse jovem? Se toda vez que eu encontro ele, toda vez que eu me levanto contra ele, ele está agradecendo a Deus, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. É um princípio que muda a sua vida. Se você for, a partir de hoje, mais grato a Deus. E não fechar os olhos aos problemas, não é isso. Mas é colocá-los nas prateleiras que eles merecem, dar a devida atenção para resolver os problemas, mas que em hipótese alguma, eles tirem a sua comunhão com o Senhor. Antes de ler um texto em Mateus, eu quero fazer uma oração agora. Desculpe, em Lucas. E antes de ler esse texto em Lucas, eu quero fazer uma oração que você, sentado, feche seus olhos e comece a pensar na sua vida e agradecer pelo que você tem. Agradecer. Ah, pastor, mas o salário que eu tenho no meu emprego não é o salário dos meus sonhos. Ah, então bem-vindo ao time, o meu também não é não. Mas graças a Deus por isso, porque essa pandemia muita gente perdeu o emprego. E você ainda tem o seu salário. Ah, eu não estou muito bem com a minha esposa, mas você tem a tua esposa. Ah, eu não estou bem com o meu marido, mas você tem o seu marido, agradeça. Eu não estou bem com os meus pais, eu não estou bem com o meu vizinho, mas você tem uma casa. Só tem vizinho quem tem casa. Então agradeça pelo lugar que você mora. Seja grato. Seja grato. E tenha um espírito humilde de pedir perdão a Deus pelas futilidades que o levou a murmurar. Reclamar da vida. Ah, esse meu carro é uma porcaria. Você tem um carro. Ah, mas não sei o que, é longe ir a pé. Então, mas você pode ir andando porque você tem pernas. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pelo que vemos e pelo que não vemos. Porque muitas vezes o Senhor nos deu livramentos poderosos e a gente nem viu. Ou um atropelamento que a gente passou na hora certinha e nada aconteceu, ou um acidente que o Senhor nos livrou no ônibus, ou um assaltante que iria nos abordar e de alguma maneira ele se sentiu intimidado e não foi até a gente. Não sei, meu Deus, mas existem muitos milagres que o Senhor nos dá que a gente nem faz ideia, que a gente vai descobrir aí na glória. Quando a gente subir aí, nós vamos descobrir. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós de maneira transparente e podemos entender na tua palavra o teu amor por nós. Obrigado pelo que temos e pela fé. Obrigado pelo que ainda teremos. Obrigado pelo ontem, obrigado pelo hoje e pela fé. Obrigado pelo amanhã. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Graças te damos. Graças, 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 graças. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, porque tem tanta gente que fica um montão de tempo orando, só pedindo, mas não ora agradecendo. Ora pedindo, 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 acorda de madrugada para pedir, faz campanha de 7 semanas pedindo. Nada contra pedir ao Senhor que dá mesmo, mas que nós possamos, além de pedir, agradecer, termos o coração grato. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado pela vida do Rogério e da Priscila. Obrigado pela Lorena, pelo Danilo. Obrigado, meu Deus, por essa família que teme ao Senhor, que testemunha do teu santo nome, que luta diariamente e que podem dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Irmãos, a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 2, verso 22, a respeito da apresentação de Jesus. Eu quero só ler. Não é um protocolo necessário, mas a título de história é bom compartilharmos o conhecimento. Lucas capítulo 2, verso 22 diz assim, olha, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, porque a mãe, depois que dava à luz, ela precisava ficar afastada um pouco, porque a lei judaica, a Torá, tinha muita relação de afastamento com o sangue. Então a mulher, quando estava naqueles dias, devia se afastar. No nascimento também sangrava, deveria se afastar. Era o período da purificação, né? Passou esse período, levaram a criança, o menino Jesus, a Jerusalém para apresentar ao Senhor no templo que havia em Jerusalém, né? Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Então havia esse hábito de levar a criança para o templo e ir lá fazer um sacrifício de um animal. Literalmente, era sacrifício mesmo, era outra época, era outra jurisdição, era outra cultura. Não fazemos absolutamente nada disso, porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado. Quando Jesus morre na cruz, é o último sacrifício que precisava ser feito. Então não há necessidade alguma de qualquer tipo de sacrifício de animais, porque o grande sacrifício do Cordeiro de Deus foi executado, foi feito, foi realizado. Mas aqui nós vemos uma promessa, um texto lindo que diz que, no verso 25, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe revelou que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi para o templo, e quando os pais trouxeram um menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão era um homem que era reto, justo, a Bíblia não fala quase nada dele, mas que Deus falou, você não vai morrer sem que antes você tenha um encontro verdadeiro com Jesus, que você tenha a salvação. E ele teve um encontro não só com o Cristo espiritualmente no seu coração, mas ele teve o privilégio de ver um menino Jesus. E ele disse, agora despede o teu servo, Senhor, ou seja, ele se entregou, ele falou, a partir de agora, a qualquer momento, amém, porque eu vi, os meus olhos viram a tua salvação. E é o que eu desejo para todos nós, que nenhum de nós passemos sem que antes possamos ver a salvação, ver Cristo. Não é ser salvo pelo IBGE. Como é que a gente é salvo pelo IBGE? Quando alguém pergunta, qual é a tua religião? Sou católico. Qual é a tua religião? Sou evangélico. No Brasil hoje, aproximadamente 45 é católico, 35 é evangélico, né? Antigamente era muito mais católico. Mas no frigir dos ovos, você junta essa galera toda, a maioria não é nada, no final das contas. É porque diz que é, mas não, infelizmente não conhece a Bíblia, não tem intimidade com o Senhor, não tem uma vida de oração. Vão em uma missa de 7º dia de alguém, vão num culto, eventualmente, mas poucos de nós realmente podemos ter a convicção de que temos Cristo em nossos corações. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como é que você veio para cá, mas é meu dever, como pregador da palavra de Deus, convocá-lo à reconciliação, convocá-lo a se aproximar mais de Deus, a colocar no coração, Jesus, eu preciso te conhecer mais, eu preciso entender mais da tua palavra, eu preciso ter mais comunhão com o teu Espírito Santo, eu preciso ficar mais santo, não é santo com uma auréola na cabeça, não é pagar de santarrão, porque os maiores santos que a gente encontra por aí são grandes hipócritas, os mais santos, os mais santões, vira e mexe, dá uma bomba, um escândalo, e a gente descobre, rapaz, esfaqueou o marido, né? Então, Jesus não quer santarrão, Jesus quer pecador arrependido. E nós somos esses pecadores arrependidos. Pessoas que carecem da glória de Deus. E que hoje, se você se sente afastado dos caminhos do Senhor, tome essa decisão pessoal. Não vou pedir para você levantar a mão, vir aqui, nada disso. Mas que você tome essa decisão. Poxa, a partir de hoje eu vou orar todos os dias com a minha família. Vou orar com a minha esposa, vou orar com meus filhos, vou ler a Bíblia, vou congregar numa igreja, eu vou me dedicar mais ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Se você fizer isso, a sua vida vai ser transformada de uma maneira muito especial. E aqui nós lemos
que conforme a lei, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Não é uma ordenança, repito, para os dias de hoje, mas é um hábito. E eu queria que a Priscila e o Rogério viessem aqui com as crianças, para a gente orar. E falar para a gente quando é que vai vir um terceiro, já deixar a gente na expectativa, né? A última vez que eu brinquei isso, aconteceu, né? Essas brincadeiras não tem graça, né? Eu falei brincamos, mas Rogerão, né? Perigo. Né, linda? Rogério e a Priscila é um casal que eu gosto muito, amo muito, tenho muita admiração. Eles sabem disso. Fiquei muito honrado do convite, estar aqui. Eu desejo tudo de bom, do fundo do coração, para vocês. Quem ama o Rogério e a Priscila, o Danilo e a Lorena, fiquem de pé. Estende a mão, mira a mão neles aí. Deseja tudo de bom. Ora agora ao Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Abra aqui, ó. Sani, vem pra cá. Aí vai aqui, ó. Só porque o Ian tá filmando ali. Aí tá tampando, né? Isso, pode vir. Isso, pronto. Tá bom? Ficou bom aí, Ian? Aqui é o milagre do mar aberto aqui, as cadeiras. Pronto. Deu aí para registrar? Porque temos uma editora de vídeo violenta aqui, vocês viram, né? Então, esse material aí é bom que daqui 10 anos a gente vai ver, vai chorar de novo. Eu nem vi como chorar. Que bacana. Então, estende a mão para cá, gente. Vamos abençoá-los. Senhor Jesus, amado Deus e Pai, a Tua palavra é viva, é santa, é eficaz, é verdadeira. E nós usamos o poder do nome do Senhor que nos foi confiado pela Tua palavra. E abençoamos a Lorena e o Danilo, consagrando-os ao Senhor, consagrando a Ti, consagrando, meu Deus, essas duas crianças como servos do Senhor, templos do Teu Espírito Santo. Livre-as de todo mal, deste mundo sujo, deste mundo mentiroso, desse mundo que quer desvirtuar a família, que quer desvirtuar os teus valores, que quer desvirtuar a fé, que quer trazer apostasia e incredulidade, frieza aos nossos corações. Mas a tua palavra fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. E é o que nós desejamos para o Danilo e para a Lorena, meu Deus. Abençoe esses dois para que cresçam nos teus caminhos, cresçam nos teus estatutos, e para que isso aconteça de maneira bem sucedida, o Rogério e a Priscila precisam estar, meu Deus, alinhados com o teu Espírito Santo. Que o Rogério seja um homem segundo o teu coração, continue nessa caminhada firme, sendo um exemplo de homem, de masculinidade para o Danilo. Da mesma forma, meu Deus, a Priscila, que seja um exemplo de mulher para a Lorena, que eles tenham em casa referência. Que o Danilo, quando for um homem adulto, diga: eu quero ser um marido igual meu pai é para minha mãe. Que a Lorena pense a mesma coisa, que eu seja uma esposa assim como minha mãe foi para o meu pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que haja suprimento, que haja prosperidade, que haja portas abertas, riqueza, bênçãos financeiras, na saúde, na estrutura emocional e espiritual dessa família, para que eles continuem assim, segundo a tua vontade, dando bom testemunho, pisando na cabeça do diabo, glorificando ao Senhor, meu Deus, e cantando hinos de vitória na tua presença, porque eles aqui cumpriram um princípio tão belo que é o de render graças, declarar ações de graças ao Senhor, declarar que o Senhor é soberano. A tua palavra diz que o homem cria planos, mas é o Senhor que dá a direção, e essa família é o exemplo disso. Eles tinham planos, mas o Senhor tem um propósito ainda muito maior, e junto, meu Deus, com a missão, vem os instrumentos e a certeza da vitória, e é o que nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Diga amém, bem forte aí, gente. Glória a Deus. Rogério, Priscila, vocês querem dar uma palavrinha? Então fala aí. Vamos, quem pega? O Danilo eu pego. Eu não sei se a Lorena vai... Pega. Ok, legal. Opa. Amém, pode sentar, gente. É minha princesa. Amém, glória a Deus. É tão bom a gente agradecer a Deus, né, sobre todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. E a gente fica muito feliz por estar fazendo esse ato aqui em casa, né, que geralmente a gente faz na igreja.
Geralmente a gente, né, escolhe um culto, né, e chama as pessoas, né, a pai, mãe, e faz lá, né, mais rápido, mais prático, né. Eu tava até falando com a Rebeca, eu falei assim, não, pode ser lá na igreja que a gente tá indo, mas o pastor não sabe nem o meu nome, ele não sabe nem que eu tô indo na igreja dele. Então, assim, a gente tá órfão, né, de igreja, assim, né, mas a gente tá buscando, né. Mas graças a Deus eu agradeço aqui a presença de todos. É mais rápido. Curto igual todo mundo fala que eu sou, curto e grosso. Não, é agradecer todos aqui que estão presentes. Sabemos que já fazem parte da nossa vida, dos pequenininhos, e eu sei que vocês gostam muito da gente. Então esse aqui foi um momento para compartilhar com todo mundo. E vamos orar pela pequenininha e o pequeno também, né? Para continuar risonho, do jeito que ele... babão, bastante. Ainda bem que foi só baba ainda. E geralmente vem uma nata junto. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos orar pela gravidinha também, aproveitar. Vem cá, faz esse esforço, fica de pé aí. Paga 10 flexões aqui. Sânia, abraça aqui a Rebeca, junta com ela aqui, ora com ela. Vamos estender as mãos pra cá. Falta pouco, né? Falta pouco. Vamos orar para que o pior já tenha passado, que foi o iniciozinho ali dos enjoo, né? Que agora você não só você, mas ele cresça em estatura, graça. Vamos estender as mãos aqui para a gravidinha? Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos. Abençoa, Senhor, a Rebeca, a gravidez dela. O início da gravidez foi um pouquinho complicado, muito enjoo. Mas agora eu tenho certeza que nesses últimos tempos é muita alegria. Cansaço, mas alegria. Eu tenho certeza que o Senhor não dá o peso maior do que uma pessoa pode carregar. E eu tenho certeza que o Senhor abençoou o Leonardo e a Rebeca com esse filho abençoado. É porque eles vão dar conta. Ela vai dar conta. Abençoe, joga por terra todo o mal, joga por terra tudo aquilo que não provenha de ti. E que o Levei continue crescendo em estatura, em graça e saúde. Abençoe, Senhor, a saúde da Rebeca e todos que estão diretamente ou indiretamente envolvidos para abençoar esse casal durante essa gestação. Cobre ela com teu sangue santo e a abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Toma aí, pega. Tá treinando? Rapaz, aqui. Amém. Antes da oração final, a gente precisa... Vamos orar pela Lorena. Você abriu o coração, eu acho que a gente pode fazer isso aqui. O momento é esse. Nós vamos fazer um ensaio de oração pela Lorena. Amém, gente? O que é um ensaio de oração? Essa aqui é uma que a gente vai fazer coletivamente, mas nos comprometemos em continuar orando nas nossas casas. Amém? Deus é um Deus que faz tudo segundo a sua boa vontade. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito. Não sabemos ainda nenhum diagnóstico, mas, né, eu creio que vai dar tudo certo. Ela é linda, saudável. Senhor Jesus, nós invocamos o teu santo nome, pedindo que o Senhor manifeste o seu poder e a tua graça na vida da Lorena. Meu Deus, nós sabemos que cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu jeito, cada criança tem a sua personalidade, a sua particularidade. E nós a abençoamos a Lorena, porque ela é um projeto do Senhor, foi antes de qualquer coisa concebida no céu pelo Senhor, para que viesse a essa família, nesse período, nessa data, debaixo da tua santa e poderosa vontade. E nós te agradecemos pela vida dela. E pedimos em nome de Jesus a tua bênção sobre ela,
da cabeça aos pés. Que o Senhor a visite de maneira especial e que o teu nome seja glorificado e exaltado na vida dela. Em nome de Jesus, que nesses próximos dias possamos ser acompanhados de boas notícias, de notícias, aquilo que o Senhor deseja para Lorena, que desde já é tua serva, meu Deus, filha do Senhor, instrumento do Senhor nessa terra para abençoar vidas, povos, nações, para ser um instrumento de bênção do Senhor, ó Deus. E assim nós declaramos a tua vitória sobre a vida dela, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus, muito obrigado por essa noite tão especial na tua presença. Abençoe a vida de cada um que veio aqui. Vieram aqui porque amam essa família, mas vão sair daqui abençoados pelo teu poder. Estenda a tua graça sobre a vida de todos nós e que, acima de tudo, o teu nome seja glorificado. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a unção, o poder e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um hoje e para todo sempre. E a igreja abençoada de Jesus Cristo diz...